Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje eu queria trazer um assunto que é mais um, naquele contexto de para quem tá começando a escolher qual segmento mágico vai se dedicar mais, Que essa que é a grande questão de existe algum segmento mágico que vai funcionar melhor para determinada pessoa? Assustadoramente, sim. Quando uma pessoa ela escolhe um segmento, uma linha mágica a qual ela quer trabalhar, existem sim algumas linhas que vão responder melhor àquela pessoa. E isso vem em vários aspectos, tanto em aspectos psicológicos, quanto aspectos físicos e até energéticos, vamos colocar assim. Dependendo do caminho que a pessoa escolher, ela vai ter uma facilidade maior naquilo. Obviamente, quando a gente fala assim, a primeira coisa que vem na mente das pessoas óbvio, se a pessoa ela é afrodescendente, ela vai escolher alguma coisa da cultura afro. Se a pessoa ela veio do Oriente, ela vai escolher alguma coisa do Oriente. Se ela é brasileira, ela vai escolher alguma coisa brasileira. E aí as pessoas se enganam bastante nesse contexto. Por quê? Apesar de você ter, por exemplo, quase todo brasileiro tem sangue afro, quase todo brasileiro tem sangue europeu, português ou espanhol e etc, holandês. E nem por isso você tem realmente algum tipo de ligação com seus ancestrais de forma energética. Por quê? Porque muita coisa aconteceu na psique, e nos corpos das pessoas que vieram antes de você, que retiraram qualquer tipo de ligação que essas pessoas possam ter com entidades da terra natal dos seus velhos ancestrais. Então existe sim uma questão de experimentação que as pessoas têm que passar quando elas estão escolhendo no que elas vão se dedicar dentro da área mágica. Então sim, eu posso chegar para algumas pessoas e falar, olha só, macumba não é para você, espiritismo não é para você, shintoísmo não é para você, bruxaria céltica, wicca não é para você, druidismo não é para você. Existem sim pessoas que têm determinadas frequências energéticas que não combinam com determinado tipo de linha mágica e sim, obviamente ela pode trabalhar durante anos para modificar essa frequência energética dela, para então ela ser aceita de forma melhor pelas entidades daquele panteão, mas isso vai trazer um trabalho tão absurdo que ela poderia estar se dedicando a uma linha mágica que combine mais com ela, certo? E ela teria melhores resultados fazendo menos esforço. Mas, obviamente, se a pessoa é aquela, eu sou do contra, eu quero isso, vai ser isso e pronto. Sim, ela pode ficar lá uns 10, 20 anos tentando modificar toda a sua psique e frequência energética para poder ver fadinha dentro da floresta. Quando, na verdade, o que ela deveria estar fazendo era, sei lá, evocando demônio num triângulo, sacou? Então, existe sim a influência tanto do corpo físico, quanto do corpo mental, quanto do corpo astral, no tipo de magia que você vai conseguir praticar melhor. E existe sim um dado momento que você tem que perceber que certo tipo de prática mágica não funciona bem com você, ou simplesmente não funciona com você, ou que ao invés dela estar melhorando as coisas para você, ela tá piorando ou atrapalhando a sua vida. Então sim, tem pessoas, por exemplo, que agora começaram a trabalhar com anjos, teve pessoas que começaram a trabalhar com Goetia e etc. E mano, simplesmente o bagulho não funciona para eles. Muita gente saiu dos cultos afro e pularam pra demonologia.
principalmente Goetia luciferiana. Cara, tu vê que não tá dando certo pra pessoa, que ela tá afundando cada vez mais, que a vida dela tá ficando cada vez toda cagada e ainda assim ela não abre mão e tenta continuar trabalhando com os demônios da Goetia, sacou? E aí o que rola? A pessoa, ela pode continuar naquilo e um dia vai dar certo? Pode, só que, mano, ela vai estar tão chumbada já de tanto que ela apanhou daqueles demônios, que quando ela conseguir alguma coisa vai ser tão tarde que não dá pra compensar o tanto que ela perdeu. A não ser, obviamente, que ela seja jovem. A gente sabe que o jovem faz merda mesmo, e se bem que o jovem desiste rápido, então normalmente isso é coisa de velho. Né, de falar, eu quero trabalhar com magia angelical, porque eu gosto de anjo. Então o cara vai lá e insiste naquilo, a vida dele começa a afundar, tudo começa a dar errado, ele fica doente, nada do que ele planeja sai do papel, ele vive triste, vive amargurado, ele se afasta das pessoas, tá com o pé na cova, mas ainda tá ali, tipo, não, eu vou acreditar que os meus anjos vão trabalhar por mim. Ele tá fazendo errado? Talvez não, né? Talvez ele esteja fazendo todos os rituais de forma correta, mas não adianta. Se o teu corpo, os teus corpos, né, vamos botar assim, o astral, o mental e o físico, não lidam bem com aquela frequência energética, é igual água e óleo, não vai misturar, sacou? Um vai estragar o outro e não vão misturar, a receita não dá certo. Então é muito importante, sim, que todos vocês vejam se vocês estão praticando a magia certa. E o que é a magia certa? Cada pessoa tem a sua linha mágica correta e cada pessoa sente, enxerga e prevê que vai ter resultados melhores utilizando aquele tipo de prática mágica. Ou seja, uma pessoa que normalmente bota carta, ela sempre bota carta e sempre dá certo pra ela, ela nunca erra. Aí um belo dia ela fala, agora o que eu quero fazer é pacto com entidades. E aí ela vai lá, faz o primeiro pacto, dá errado, segundo pacto, dá errado, terceiro pacto, dá errado. E ela continua botando carta e sempre dando certo. Parceiro, tu é um oráculo, você não foi feita pra fazer contrato com entidade. Então larga essa porra e volta a tirar carta e tenta tirar proveito de alguma forma. Porra, tu vê o futuro, tu vê o passado. Tem como você melhorar a sua vida utilizando essa ferramenta, não só usando pacto. Ah, mas talvez seja só o pacto com a entidade errada. Sim, mas aí tu vai ficar treinando e testando a tua vida inteira, ao invés de ficar investindo no que você já sabe. Tu bota a carta, vai lá e pergunta, cara, qual entidade que vai funcionar melhor com você, saca? Ou até qual é a própria entidade que está te ajudando a botar carta, caso seja o caso, né? Caso seja o caso, foi ótimo, né? Mas o que rola? A pessoa ela tem que investir no que dá certo nela. Algumas pessoas realmente incorporam e etc. e conseguem contatos muito refinados e muito diretos com determinadas entidades. Porém, elas não gostam de fazer isso porque acham feio. Ou porque acham que é coisa de cultos os quais elas não gostam. Principalmente galera que curte hermetismo, Telema, Golden Dawn, coisas do tipo. Muitos deles têm um certo preconceito quanto a incorporar entidades do culto afro, vamos botar assim. Eles normalmente acreditam que o culto afro é algo um pouco mais abaixo, baixa magia. Até por conta disso eles se autoconsideram alta magia, né? Então pensa, um cara ele começa a fazer lá seus cursos na AA, na Otto e etc. Só que aí um belo dia ele ouve um tambor batendo, acaba recebendo uma entidade e descobre que ele tem afinidade em receber entidades do culto afro, certo? Só que, pô, na AA, na OTO, eles não são lá tão fãs desse tipo de prática. Então o que é que esse cara vai fazer? Normalmente ele vai reprimir esse dom que ele tem, né, de incorporar entidades, e aí ele vai tentar se selar para que aquilo não aconteça mais. Lembrando sempre que algumas pessoas se sentem muito bem depois que elas incorporam, e aquilo faz parte do caminho mágico dela, né, do segmento mágico que ela deveria seguir.
Mas por conta de estar num grupo elitista de alta magia, ela acaba reprimindo aquilo e vai lá, né, fazer aquelas posições engraçadas e aqueles rituais em conjunto com um monte de gente no local escondido, certo? Normalmente para fortuna e coisas do tipo. Coisas muito velhas e arcaicas, que é isso que a gente sabe que eles fazem, e eles adoram isso, né? É a tradição e o dogma, o dogma e o ritual deles. Então o que rola? As pessoas cometem sim esse tipo de erro. Elas abrem mão do que é prático e funciona para elas, porque elas querem ou impressionar um outro grupo ou outras pessoas, ou porque elas simplesmente botaram na cabeça que aquilo dali seria melhor para elas, ou porque elas são forçadas pelos familiares a seguir uma determinada linha mágica. Mas isso eu não vou entrar porque aí já entra uma depressão familiar, isso é mais coisa de menor de idade, e o nosso canal é para maiores de idade. Então, nunca esqueçam disso. Existe sim o caminho mágico errado para você, e existe sim o caminho certo. Pode ser mais de um errado e pode ser mais de um certo? Pode. Só que você tem sim que fazer uma certa experimentação para que você encontre o caminho mágico que melhor funciona com você. Se você faz uma coisa, ela, além de não funcionar, ainda faz com que você se sinta mal depois de ter feito, com certeza aquele não é o caminho que os seus corpos vão trabalhar melhor. Então tenta encontrar sim aquele caminho que tu vai se sentir bem, tu vai se sentir como um Wicca numa floresta num dia de chuva, sacou? Porque isso quer dizer que o seu corpo, todos os seus corpos estão aceitando aquela prática e que você vai se sentir bem e não sob obrigação quando você estiver fazendo aquilo. Então, apesar de muita gente achar a obrigação uma coisa válida e etc., vocês têm que entender que o prazer tem que ser maior do que a obrigação durante uma prática mágica, sacou? Então, já sabem, né, galera? Comecem lá a experimentar as coisas de vocês, procurem aqui os nossos materiais, temos um monte de podcast, um monte de matéria, um monte de PDF sobre várias linhas mágicas que vocês podem escolher, testar, praticar em casa, em grupo, do jeito que vocês quiserem, certo? Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de compartilhar, de dar o like, né, de deixar uma opinião aí pra gente. E se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se e tem o nosso Pix, né? O link tá na descrição. Lembrando sempre que o Apoia-se no mínimo de R$5, você pode fazer contribuição uma vez, 2, 10 vezes, quantas vezes você quiser. É doação, então não é obrigação. Mas se você doa R$5, vai de 5 a R$50. Se você doa pelo menos R$5, você tem direito de pedir um tema pro nosso podcast. Então se você falar, eu queria que você falasse sobre vampirismo, como entrar no vampirismo, eu queria saber sobre licantropia, vai lá, faz uma doaçãozinha que a gente grava um podcast de uns 20 minutos pra você falando sobre esse assunto. Se render, a gente continua o assunto e mais outros podcasts de graça, certo? A gente tem o nosso Pix, que também tá aqui na descrição, que é imperiumfortuna@gmail.com, e nele também, se você doar até R$5, você também tem o direito de pedir uma matéria, certo? Então, lembrando que estamos em todas as redes sociais, todo mundo já sabe disso. Então, valeu, galera, até a próxima. Fortuna.